De você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal QG Poker. Meu nome é David Medeiros e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos Poker do Zero. Enquanto rola a vinheta, olha só, botãozinho de se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho e fiquem comigo até o final. É isso aí, galera. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de tocar em dois pontos aqui. Primeiro, agradecer demais aí a todo o feedback que eu recebi dos dois primeiros vídeos. Recebi altas dicas de como fazer. Bom, eu não sei editar vídeos, pelo menos não sabia. Então assim, a dica que eu recebi de vocês foi bem legal. Muito obrigado a todos que contribuíram. O canal vai trazer para vocês ótimas dicas sobre poker. O segundo ponto, galera, se vocês conhecerem alguém que saiba editar vídeos, queira contribuir aqui com o canal, por gentileza, entre em contato comigo. Pode seguir lá no Instagram, no David Medeiros Oficial, ou no @DavidNmed lá no Facebook, tá certo, galera? Mande as mensagens, ou aqui mesmo no YouTube, mande as mensagens que a gente responde assim que possível, tá certo? No vídeo passado, nós falamos sobre a dinâmica de modo geral da mesa. A gente falou sobre as posições, a gente comentou que o botão é a principal posição e é a partir do botão que é distribuído as cartas. São 2 cartas individuais para cada jogador e 5 cartas comunitárias que batem na mesa. São 4 rodadas de apostas, sendo a primeira no pré-flop, enquanto os jogadores recebem apenas 2 cartas, e as outras 3 no pós-flop, que engloba as 3 primeiras cartas que batem na mesa comunitariamente, que é o flop, a terceira rodada de aposta, que é o turn, e a quarta rodada, que é a última carta que bate a mesa, 5 cartas comunitárias, o river. Tá certo, galera? Falamos também daquilo que baliza os jogadores em termos de colocar ou não fichas à mesa. Falamos do bet, que é a ação de apostar. Falamos do raise, que é a ação de aumentar uma aposta que já foi feita. Falamos do fold, que é dispensar as suas cartas. E quando não vem nenhuma aposta, o check, que é passar a vez. Hoje nós vamos falar individualmente das posições à mesa. E vamos falar também das combinações dos jogos que é possível combinar com as suas 2 cartas e as 5 cartas comunitárias. Bom, primeiramente vamos falar dos jogos e vamos falar dos 5 jogos mais fortes, que são os jogos mais raros do Texas Hold'em, a saber o Royal Straight Flush, o Straight Flush, a quadra, o Full House e o Flush. O que você precisa primeiro saber, galera? O baralho ele é feito de 13 cartas, do 2 ao As. A sequência de números, de 2 a 10, as 3 figuras, valete, dama, reis, e o As, que é a carta mais forte, que ela se conecta tanto com o rei na parte de cima, quanto com um 2 na parte de baixo, tá bem? De qualquer maneira, ela é a carta mais forte. Por que ela se conecta com 2 na parte de baixo? Porque um dos nossos 5 jogos é o straight, a sequência, e a sequência ela pode ser feita tanto na parte de baixo, As, 2, 3, 4 e 5, uma sequência de 5 cartas, quanto na parte de cima. 10, valete, dama, rei e As. O Royal Straight Flush é uma sequência de 10 a As, todas do mesmo naipe. Ele é um jogo bem raro de se fazer, bem difícil, por isso que ele é o jogo mais forte dos nossos 10. Na sequência, o Straight Flush, que é uma sequência de 5 cartas em qualquer parte do baralho. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas do mesmo naipe, você forma um Straight Flush. E ele perde apenas para o Royal Flush. Na sequência, nós temos a quadra, ou Four of Kind, que são das 5 cartas, 4 idênticas. Na sequência, galera, nós temos o Full House, que seria a combinação de uma trinca com um par, nas 5 cartas, tá certo? Abaixo do Full House nós temos o Flush. O Flush é uma combinação de 5 cartas, não necessariamente sequenciadas, porém, todas do mesmo naipe. E com isso nós fechamos os 5 primeiros jogos. Então, do maior para o menor, Royal Straight Flush, Straight Flush, quadra, Full House e Flush. Agora nós temos os 5 jogos mais comuns, galera, aqueles que acontecem praticamente o tempo todo na mesa, que são do maior para o menor, a sequência ou o straight, as trincas, 2 pares, par e high card ou carta alta. Algo que vocês precisam conhecer aqui também, pessoal, é o conceito do kicker. Quando os jogadores recebem 2 cartas individualmente, existe a possibilidade de empatar em algum momento. E aí a gente vai precisar de uma carta de desempate. Vou falar dela já já. O 6º jogo
a ser montado no Texas Hold'em é o straight, ou a sequência. E ela é uma sequência de 5 cartas conectadas. 6, 7, 8, 9, 10, 10 valete, dama, reis e ais, porém não do mesmo naipe. E aí nós formamos o straight, ou a sequência. Abaixo dela vem as trincas. Então quando o jogador ele consegue combinar 3 cartas iguais, nós temos as trincas. Quando o jogador consegue combinar 2 pares, 2 cartas dobradas, seja ela na mão ou combinar com a mesa, nós temos 2 pares, que perde para a trinca, que perde para a sequência e assim por diante. Porém, que ganha do par, que é quando o jogador combina apenas uma carta dobrada das 5 que ele vai combinar, ok? No par, vamos imaginar a seguinte situação: um jogador ele tem 10 e valete e o outro jogador ele tem 10 e rei. E na mesa batem essas 5 cartas. A combinação possível para ambos os jogadores é formar o par de 10. Entretanto, os 2 jogadores possuem par de 10. Nesse caso, a segunda carta de mão é chamada carta de desempate ou kicker. Essa carta vai determinar o vencedor da mão, já que ambos possuem o mesmo par. E abaixo do par, o high card, ou seja, quando ambos os jogadores não conseguiram combinar das 7 cartas a melhor mão de 5 mãos, nenhum dos 10 jogos, e aí eles vão disputar o high card. Quem tiver a melhor high card puxa o pote, tá certo? Então esses foram os 10 jogos do poker, nós falamos individualmente sobre eles. A forma como você tem para realizar a combinação desses jogos é combinar as suas 2 cartas de mão com as 5 cartas comunitárias da mesa. E agora, galera, a gente vai falar um pouquinho individualmente de cada posição à mesa. Na tela vocês conseguem perceber aí um quadro geral, é uma mesa de poker com todas as posições. Elas estão desenhadas e coloridas para a gente identificar a parte da mesa onde essa posição se encontra. Bom, nas 4 primeiras posições, como vocês podem ver, em vermelho e laranja, em vermelho small e big blind, em laranja o TG e o TG mais 1. O SB é o small blind, como vocês já sabem, é a metade da aposta, e o BB é o big blind, como vocês já sabem, é a aposta inteira. E ele é determinado pelo nível de blind, e esse nível de blind ele sobe de tempos em tempos, em períodos fechados, seja de 10, de 15, de 20 ou de 30 minutos. Esse nível de blinds ele vai subir para poder orientar os jogadores e para que o torneio também acabe, porque se o nível de blind não subisse, o torneio demoraria muito tempo para terminar, galera. Bom, na posição seguinte ao Big Blind, que é o primeiro jogador que vai tomar a ação no pré-flop, é o UTG, ou Under the Gun. Essa posição, galera, é chamada de Under the Gun, ou na mira do revólver, porque ela está o tempo todo na mira do revólver, ou seja, ela está o tempo todo sob pressão, pois ela é a primeira posição a falar no pré-flop, e caso as blinds não se envolvam na mão, ela é a primeira posição a falar também no pós-flop, e na sequência dela o UTG mais 1. E com isso, galera, a gente fecha as posições de early position, ou posições iniciais da mesa. Na tela aí com vocês, as próximas 3 posições de centro, ou MP, Middle Position, que é o MP1, o MP2 e o MP3. O MP3 pode ser chamado também de Low Jack, por quê? Porque como vocês podem ver na sequência, nós temos o Cutoff e o Dealer, aí marcado como verde em Late Position, ou posições finais. E por que, galera, que eu mencionei o Low Jack nas posições centrais, nas posições de meio? Porque em mesas com 9 jogadores nós temos essa configuração, e em mesas com 10 entra uma posição extra aqui em Late Position, que é o chamado Hijack. O Hijack, galera, ele tem essa expressão muito provavelmente na sua origem, né? O significado dele é sequestro, e ele provavelmente essa posição era utilizada para sequestrar ou roubar as blinds, né? Que colocaram apostas obrigatórias antes de ver carta e geralmente não tem ali um bom valor, geralmente. Tá certo, pessoal? Então ficou conhecido como hijack ou sequestro. Na sequência, como vocês podem ver, nós temos o cutoff e o dealer, que são as posições finais. Ótimas posições para se jogar, onde você tem a vantagem posicional de ver o que os outros jogadores fizeram à mesa, tá certo? E o botão do dealer, que marca o embaralhador da rodada. O cutoff, ele vem da expressão cortador, né? Que é o jogador que corta o baralho do embaralhador. Isso em qualquer jogo de baralho. Nós vamos ter esse cutoff e o dealer, no caso do poker, que é o distribuidor, que é aquele que distribui as cartas. Como eu já mencionei anteriormente, pessoal, nós temos nos clubes os croupiers, né, ou os dealers oficiais, que fazem essa distribuição, porém,
sabendo que é sempre a partir do botão. E com isso, galera, nós fechamos aqui o nosso vídeo de hoje com as dicas para quem conhecer um pouco mais, para quem quer assistir melhor as transmissões de poker pelos canais fechados na TV, tá certo? Qualquer dúvida, deixem nos seus comentários aqui embaixo, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar e para receber notificação de novos vídeos e acompanhar aqui a gente, tá certo? Muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui e até a próxima, galera!